em relação à distribuição dos apoios, em relação à coordenação, né, o primeiro cavalo e o segundo disputando aqui essa casa, né, tendo ordens invertidas aqui com um dos colegas, né, devido à qualidade desses dois cavalos. Vamos lá, moçada, deixa para comemorar depois, vamos finalizar aqui o julgamento. Então aqui os dois cavalos aqui disputando a casa, né, terceiro e quarto também na disputa por essa colocação, e também aqui os três cavalos de trás em outro grupo, né, foram os três cavalos que pecaram um pouquinho mais na condição do gesto final. Se a gente for falar de coordenação de movimento, né, o cavalo da sétima colocação já perdeu um pouquinho mais, o sexto cavalo está mais coordenado, a mão já está um pouquinho mais discreta em relação ao cavalo de trás, né, se eu for falar de montada somente pelo temperamento, né, até leva ligeira vantagem o sétimo cavalo, mas visto por baixo, o cavalo à frente, hoje levou vantagem pelo movimento, pela coordenação, pela mão um pouquinho mais discreta, pela perna com um pouquinho mais de eficiência em relação ao cavalo de trás, por isso aí a opção. Pode parar o sétimo. Sexto, em relação ao quinto, disputa aqui desses dois cavalos, né, entendendo quem priorizou um pouquinho mais a montada, o temperamento, favoreceu o cavalo de trás, né, que já realmente o cavalo da quinta colocação deixou muito a desejar hoje pelo temperamento, pela condução, a boca do cavalo de trás é um pouquinho mais leve, mas o termo de prova, né, já terminou um pouquinho mais amplo, mais elástico no seu movimento. Então, priorizando aqui a montada e o temperamento deu no cavalo de trás, mas a amplitude, a elasticidade, a coordenação um pouquinho melhor, a mão mais baixa ao final do campeonato do cavalo da quinta colocação, por isso aí a opção. Pode parar o sexto. Quarto, em relação ao quinto, aqui já crescente, sem dúvida, no quarto cavalo, na montada, no temperamento, na boca mais leve, na frequência de passada menos acentuada. O cavalo da quinta colocação já tem frequência, né, de movimento um pouquinho mais acentuada, já trepida mais a região das espadas, o castanho é o mais estável, é mais amplo, temperamento, boca mais leve, adestramento melhor em relação ao cavalo de trás. Então, pelo gesto, né, pela frequência menos acentuada, pela amplitude, pela elasticidade do movimento e na montada, sem dúvida, aqui também pelo adestramento e temperamento a favor do quarto, por isso aí a opção. Pode parar o quinto. E aqui disputa também por essa colocação, esses dois cavalos disputaram realmente até o finalzinho, mas no final do campeonato, né, o cavalo castanho da quarta colocação já subiu um pouquinho mais o movimento anterior, o cavalo preto à frente terminou um pouquinho mais coordenado, fato que o de trás leva vantagem um pouquinho na amplitude, mas o cavalo à frente tem coordenação, tem boa montada como o de trás, mas um pouquinho mais coordenado, se aproximando aí dos dois cavalos à frente, então pela linha aqui do gesto, coordenação um pouquinho melhor do cavalo à frente, por isso aí a opção. Pode parar o quarto. E aí dos três cavalos marchadores, né, os dois cavalos à frente tem que ficar próximo do entendimento pela qualidade do movimento, a amplitude, a elasticidade. O cavalo de trás, como eu falei, já é um pouquinho mais curto, de frequência de movimento um pouquinho mais acentuada, ele já trepida mais a região das espadas em relação ao cavalo da segunda colocação, que é mais estável, tem cômodo melhor em função dessa estabilidade na região das espadas, então ele é mais macio, ele é mais estável, ele é mais amplo, ele já tem perna melhor, com melhor extensão em relação ao cavalo de trás, ganha um pouquinho o terceiro visto por trás na estabilidade da garupa, que é o senãozinho, né, do cavalo da segunda colocação, mas visto de perfil, ele já tem movimento melhor, tanto de anterior quanto de perna, e aliado à melhor estabilidade da espada, frente mais sustentada e maciez melhor, por isso aí a opção. Pode parar o terceiro. E aí dos dois cavalos mais próximos que disputaram, né, como eu falei, teve ordem invertida com um dos colegas nesses dois cavalos, montada muito boa nos dois, dissociação muito boa, só que o cavalo à frente tem o quê? Ele já tem engajamento melhor, ele já tem estabilidade visto por trás melhor, já tem naturalidade do estilo melhor em relação ao cavalo de trás, então dois cavalos marchadores, só que o primeiro complementa pelo estilo mais natural, complementa pela estabilidade corpórea melhor, complementa pela perna melhor em relação ao cavalo de trás, por isso aí a opção por ele em relação ao segundo. Pode parar os dois, parabéns, proprietários e apresentadores.